Olá, alunos, bem-vindos aí à nossa primeira aula dentro da plataforma Classroom. Vamos retomar o que estávamos falando de ligações químicas, mas precisamente do elétron, como que ocorre a distribuição eletrônica. Eu lembro que pedi para você fazer uma lição, um dever de casa, para pesquisar o diagrama do Linus Pauling, que você usaria em uma avaliação. Então, eu espero que esteja aí no seu caderno agora, para você conseguir acompanhar a aula sem precisar ficar tirando print aí da tela. Mas se precisar tirar print da tela, você tira. E se você ainda não pesquisou, você pausa aí a aula e vai lá no Google e digita lá diagrama de Linus Pauling e ou você copia ou você imprime, está a seu critério aí. Mas você precisa ter no seu caderno para poder você fazer as atividades. E também precisa de uma tabela periódica. Bom, a habilidade que vamos tratar nessa aula é a Ensino Fundamental 9, Ciências a 03. Identificar e descrever modelos referentes à estrutura da matéria, isso já vimos, os diversos tipos de modelos atômicos. Já falamos sobre matéria, como sendo tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. E agora nós vamos melhorar aí nossa aprendizagem vendo a constituição do átomo, para poder você ver como que se formam as moléculas. E para isso é preciso entender o que é uma distribuição eletrônica. Os modelos atômicos aí, que nós já tivemos acesso em outro momento, até mesmo na aula do Centro de Mídias. O primeiro modelo lá em cima, o modelo de Dalton, aquela esfera maciça. Depois o modelo aqui do pudim de passas do Thomson. Ali o modelo dos orbitais, que é o modelo do Rutherford. E o outro modelo ali, o modelo do Bohr. O modelo que se usa na atualidade é a fusão aí do modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, que é esse aqui, ó, onde você vê aí no centro as bolinhas laranja e verde, representando o núcleo. Na verde estariam os prótons, que são os de carga positiva. De laranja, os nêutrons, que são aqueles que não têm carga, ou têm a carga neutra. E girando aí ao redor do átomo estão os elétrons de carga negativa. São esses aí que vão possibilitar a ocorrência de uma ligação química e são esses aí que estarão em evidência no diagrama do Linus Pauling que nós vamos ver hoje. Bom, mas falando aí do diagrama, ele também é chamado de diagrama de energia, já que ele apresenta a distribuição utilizando o que ele chama de subníveis de energia. A partir desse conhecimento, se tornou possível uma infinidade de avanços na área da química, como, por exemplo, a produção de novos elementos químicos artificiais. Então, para melhorar essa disposição aí, para entender como que ocorre, o Linus Pauling propôs aí um, um diagrama, aonde, à medida que você vai utilizando esse diagrama, você vai vendo aonde que ocorre com menos energia, onde que ocorre com mais energia. Esse diagrama do Linus Pauling ele tem 7 camadas eletrônicas, que são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E elas giram em torno do núcleo atômico, portanto, em torno lá do
dos prótons e dos nêutrons. E cada camada dessa, que é um orbital, ela vai abrigar um número máximo de elétrons. Então, na camada K, o número máximo seria de 2 elétrons. Na camada L, o número máximo de 8. Na camada M, número máximo 18. Na camada N, número máximo 32. Na camada O, número máximo 32 também. Na P, baixa para 18. E na Q, para 8. Lembrando a regra do octeto que falamos, que para um elemento químico estar em equilíbrio, ele precisa estar em sua última camada, que é chamada de camada de valência, precisa ter 8 elétrons. Com exceção de quem? Com exceção do hélio, que ele se equilibra com 2, e do hidrogênio, que também se equilibra somente com 2, visto a quantidade de elétrons que eles possuem. O diagrama é esse aqui, ó, que a gente falou. O que você vai prestar atenção? Nessas setinhas aqui, ó. O caminho dessas setinhas é que vai possibilitar você entender o que vai ocorrer. Você vê que ela sempre aponta para cá, quer dizer que ela volta assim e se encaminha aqui, ó. O caminho da leitura sempre vai ser assim. Sempre observando para você não ultrapassar. Então, nem sempre vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sequência. Vai depender disso aqui e não da sequência numérica padrão. As camadas que você vê lá, os subníveis estão aqui, ó. O subnível S, que vai abrigar no máximo 2 elétrons. O subnível P, que vai abrigar no máximo 6 elétrons. O subnível D vai abrigar no máximo 10 elétrons. O subnível F vai abrigar no máximo 14 elétrons. Então, quando você observar isso daí, para você entender a quantidade que vai estar disponível em cada um, isso daí é número máximo. Pode ter menos? Pode e vai ter menos, como nós vamos ver aí. Então, de modo geral, no S é 2, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Vamos lá testar aí. Então, você vê aí o que eu estava falando agora há pouco. Então, vamos lá ver. A camada K, que está aqui, 2 elétrons. Aonde estão indicados esses 2 elétrons? Bem aqui, ó. A camada L, esses 8 elétrons vão estar onde? Aqui, ó. 2 mais 6. Ah, então como é que eu faço então a representação? A camada K vai ter S2. A camada L vai ter S2 e P6, para totalizar os 8 elétrons. A camada M, esses 18, você conta assim, ó, 2 mais 6 mais 10, que vai dar 18. Na camada N, ó, para você contar, 14 mais 10 mais 6 mais 2, que vai dar 32. E assim sucessivamente. Você não conta esse primeiro número aqui. Esses você não usa na contagem. Você só vai usar na contagem esse aqui, que está aqui em cima, como se fosse uma potência. Perdão. Aí você vê aonde que chega cada elemento químico na tabela periódica, em qual camada que ele vai atingir. Esses primeiros aqui, que no caso bem aqui,
está o elemento químico cujo símbolo é o H, que é o hidrogênio, ele só vai até a camada K, porque ele só tem um elétron. O elemento químico número 2, ele também só fica na camada K, que é o hélio, que no caso ele possui 2 elétrons. Aí sucessivamente. Conforme a gente viu lá o número total de elétrons que vão ter em cada nível, então aqui é que você vai perceber o nível de energia conforme o átomo na tabela periódica. Agora vamos aplicar aí o conhecimento. Nós já falamos bastante desses dois elementos químicos, que é o sódio e o cloro, que vão formar uma fórmula bem conhecida de vocês, que a gente já falou, que é o NaCl, mais conhecido como cloreto de sódio ou sal de cozinha. Então, vamos fazer a contagem deles aí. Ó. O sódio, seu número atômico é 11. O cloro, seu número atômico, 17. Então, contando até chegar no 11. Passou no primeiro aqui, 1s2. Aí, prosseguindo aqui, avançou para cá. Chegou no segundo aqui, 2s2. 2 mais 2, 4. Avançou mais um pouco. Chegou no 2p6. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Falta quanto? Falta 1. O próximo nível, 3s2. Mas eu não preciso do 2, porque senão vai dar 12. Então, aqui eu vou colocar 3s1. E com isso eu vou ter os 11. Repare sempre na disposição de como que você está correndo no diagrama do Linus Pauling. Aqui do cloro. 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 12. Aí quando chega para cá, se você colocar os 6, vai dar quanto? 18. Mas você não precisa de tudo isso, não é? Então, você vai pegar aqui, no 3p6, você vai pegar 3p5. Aí, na hora que você for contar quantos que ficou em cada camada, vamos lá, voltando aqui no sódio. A camada K só passou aqui em 1, que só tem um mesmo, né? Então, a camada K vai ter 2 elétrons. Na camada L, passou por esse, 2s2 e 2p6. Então, 2 mais 6, 8. Na camada M, lembra que a gente só pegou um elétron do 3s2, que ficou 3s1, então é 1. Então, na última camada, que é a camada de valência do sódio, ele possui um elétron. Então, ele precisa se livrar desse um elétron aqui, para ele ficar com essa camada L como sendo sua última camada. Se é sua última camada e tem 8, então ele estará em equilíbrio. Olhando aqui o do cloro. Na camada K, o cloro tem 2, e só passou o 1s2 aqui. Na camada L, tem 2s2, 2p6, o que dá 8. Na camada M, pegou aqui 2s2, e aqui do 2p6 só pegou 5, que ficou 2p5. Então, terá 5 mais 2, 7. Então, na última camada, que é a camada de valência do cloro, ele terá 7 elétrons.
Então, ele precisa de 1 para se estabilizar. Olha aqui a distribuição como fica. Distribuição do sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. A camada do cloro, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Quando você vai contar, é sempre esse número aqui de cima que vai servir para chegar ao número atômico. Ó. 2 mais 2 mais 6 mais 1 vai dar o 11, que é o número atômico do sódio. No cloro, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 5 vai dar 17, que é o número atômico do cloro. Z, vocês pesquisaram no seu trabalho aí, aquele trabalho bem grande que eu passei, que é o símbolo do número atômico. Olha aqui como fica. Quando você encontra lá na tabela periódica, na hora de conferir, você vai ver aonde estão os números. Então, aqui a camada K, a camada L, a camada M. Que mesma coisa. Qual que é a camada de valência? Sempre a última. Aqui é 7, aqui é 1. Isso vai possibilitar o quê? Na lógica, esse 1 aqui vai migrar para se juntar a esse 7, que é muito mais fácil ele se livrar de 1 do que ele pegar mais 7 para poder estabilizar, porque ele vai estabilizar com 8. Esse daqui pega somente 1 e já vai se estabilizar. Olha aqui, ó. Olha na animação. Você vê? Vai passar de novo aí a animação. Como ele se livrou de 1, agora ele não tem mais o número exato dele, né? Eram 2, 4, 6, 8, 9, 10 e na última camada teria o 11, mas ele doou. Então esse daqui agora já não tem mais. Então vai ficar mais 1. Porque quando você perde 1, você fica positivo. Você passa a ser denominado cátion. Já já você vai entender por quê. Pelo outro lado, contando aí, ó, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e agora tem 18. Mas o número atômico dele qual que era? 17. Então é 18 menos 1. Porque agora ele é um ânion. Ele recebeu uma carga. Se ele recebeu uma carga, o número atômico dele acaba recebendo um elétron a mais. Então, ele passa a ser negativo. E o que perde passa a ser positivo. Por quê? Porque na hora que você vai definir um íon, que é o átomo que ganhou ou perdeu elétrons, ó o número atômico do sódio. O número atômico do sódio, nós vimos agora há pouco que era 11. Mas quando você vai contar, no momento que ele perdeu 1, só vai dar 10. Mas como ele tem esse mais 1 aqui, aí volta a ser 11. O cloro, número atômico dele, 17. Mas quando você coloca mais um átomo, ou mais um elétron que ele recebe do sódio, você vai precisar diminuir ele na hora que for contar
para saber o número atômico dele. Então, vai dar 18, 18 menos 1, que é 17, que é o número atômico deste elemento químico. Agora você vai fazer no seu caderno e vai postar aí no aplicativo. Você vai fazer a distribuição do iodeto de potássio. Se você tiver dúvida, você retorna aí no vídeo para você descobrir aí como que faz. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é o número atômico do potássio, cujo símbolo é o K. E depois, o número atômico do iodo, cujo símbolo é o I. Você pesquisa, faz a distribuição do iodeto de potássio, que é o Ki, e vai postar lá no Classroom. Ok, pessoal? Até mais.